SPCC Prateado fala sobre seu pai rotariano. Obrigado. Diego, virou membro do canal, mano. Diego Neves Muniz. E aí, pessoal? Vamos lá, pelo menos mais uns três inscritos que puder virar membro, mano, já dá aquela ajuda também. Prata, na sua opinião, o que o Trump está querendo com aquele controle no Caribe? Será que é palco político fascista? Mano, o Trump é doidão, mano. O Trump não tem como se analisar o que o Trump quer. Você vê, ele apoia o Putin. Ele tá de todas as formas querendo que a Ucrânia dê terras para o Putin. Aí, quando o Putin tiver essas terras raras, o Putin vai lá e vai vender esses minerais para os Estados Unidos. Já na Venezuela, mano, ele quer o petróleo, nada mais do que isso. Quer tirar o Maduro, colocar um presidente que se alinhe com os Estados Unidos e quer tirar o petróleo da Venezuela, que hoje, se eu não me engano, é um dos maiores produtores e onde mais tem petróleo no mundo deve ser na Venezuela. Só que o petróleo da Venezuela, ela requer um pouco mais de dinheiro, né? Por causa que é muito... Mano, vocês vão ficar meio, ó... tomara que não tenha muita quinta série hoje na live, mano. Mas o petróleo lá da Venezuela, ele é muito grosso, tá ligado? E tem que passar por diversos processos para estar refinando ele até virar gasolina, essas caminhadas. Mas os Estados Unidos, eles preferem esse petróleo por causa que lá eles usam como fala, o inverno de lá é muito frio, né? Tem nevasca, essas caminhadas e todas as casas nos Estados Unidos tem aquecedor. E eles usam esse petróleo para aquecer as casas e é muito caro. Sabe, jogador, você acha da postura do comando nos últimos tempos em relação a roubos na periferia? Eles mudaram o foco e permitem isso? Ou ainda há cobranças à altura para essas atitudes? Então, eu acabei de soltar aqui um comunicado, qual eles fizeram, e vamos ver daqui para frente como que vai ficar as periferias, os pontos de ônibus, os trabalhadores como Uber e quem trabalha com iFood, tá ligado? Vamos ver se vai melhorar a vida dessas pessoas. Mas, ó, a gente estamos hoje em dezembro, certo? Dia 3 de dezembro. Daqui 6 meses, se esses roubos na comunidade diminuírem, quem você acha que vai ganhar os créditos por isso? A política, né? O prefeito de São Paulo e o governador de São Paulo. Que eles vão falar que eles diminuíram os assaltos e pai e tal. E a gente sabe muito bem que quem diminuiu tanto a taxa de homicídios no estado de São Paulo foi o comando. Quem diminuiu a taxa de roubos, querendo ou não, foi os caras, certo? E com esse salve, espero que vai diminuir mais. Mas quem vai receber os créditos por tudo isso vai ser o governo. Vai ser o governador de São Paulo, Tarcísio Nunes. Consciente confuso. Prata, qual foi a maior negociação que você ficou sabendo na linha? Como assim negociação, confuso? Pique um irmão fazendo uma negociação, pique no Paraguai, na Colômbia, essas caminhadas, você se refere? Eu não entendi muito bem. Quinta série presente. Sabia, mano. Muito grosso tá aí. Lá ele. Na sua opinião, por que o Eric Gordon do Guarujá morreu? Não tenho uma resposta agora para dar para você, ô Felipe Fernandes, o porquê o Eric Gordon caiu. E quando aconteceu isso lá com o Eric Gordon, eu tomei até um susto, eu confundi ele, sabe com quem? Eu confundi ele com o AG. O AG quase ninguém de vocês conhece. Ele se chama Adriano Gordão, é lá da Zona Leste.
Mano, ó, na época de 90, hoje ele deve estar em alguma federal. E quando aconteceu isso daí com o Eric Gordão, eu pensei que era o AG, mano, de bate-pronto. Eu falei, caralho, o AG, mano. Mas não, era o Eric Gordão. FB decretada por caguetagem na prata. Então, não fiquei sabendo que o Fabinho tá nessa situação não, ô jogador. José Píndola, eu não sei se ele tá nessa caminhada. Pra ser sincero pra você. Sandro Ferreira, boa noite pra nós, bigode. Desejo sucesso com seu canal, mano. Fala sobre o irmão Isopor da Baixada Santista. Não conheço o irmão Isopor da Baixada Santista. Me desculpe, irmão. Hoje mesmo teve roubo na quebrada. O bagulho tá louco. Boa noite. Olá, meu parceiro. Te mandei um dinheiro aí. Meu nome é Leonardo. Deus abençoe, irmão. Obrigadão mesmo. Deus abençoe de coração. Que Deus ilumine todos os seus caminhos. Que Ele abençoe toda a sua família. Tamo junto. Muito obrigado. Boa Prata, acompanha uns meses seu conteúdo, vem estudando. Tenho um lance para te mandar sobre progresso para o canal e outras ideias. Mudou de número? Ô, Neva Limpa, não. Se foi o que você pegou no meu Instagram, ainda é o mesmo WhatsApp. Só que quando eu tô fazendo algum corre, tô na rua, essas caminhadas, esse número ele fica em casa. Se eu não te responder de imediato, é por causa que eu não tô perto do celular. Mas quando eu chegar, que eu vejo lá as mensagens, eu respondo todo mundo. Pode encostar que é nóis. Já ouviu falar do Pisca da Zona Leste de São Paulo? Lógico que eu ouvi falar do Pisca. Quem não ouviu falar do Pisca, mano? Pisca é Emiliano. Meu grau Pisca, pô. Jogador já tomou enquadro da rota em São Paulo? Qual o proceder deles para caras que já tiraram uns dias e sobretudo para integrantes do PC? Eu já, mesmo antes de... Como que fala? Antes de ter entrado em cana, certo? Bem antes dos meus 19 anos. E, mano, o enquadro dos caras é diferenciado, não é igual a polícia militar ou o BAEP, é complicado. E também, quando eu estava em 2010 foragido, eu também tomei enquadro deles, agi naturalmente, estava com um RG falso, essas caminhadas. Graças a Deus, naquele dia o bagulho passou tranquilo. E para quem não conhece minha história, tem um vídeo meu aqui, que eu falo referente ao meu pai. Meu pai, ele ficou muitos anos na rota. E como eu vou dizer pra você, ele é da época do Cabo Bruno, do Coti Lopes, tá ligado? Meu pai era. E ele foi preso em 95, numa chacina. Aí ficou 7 anos no Romão Gomes, que é um presídio onde os policiais ficam. Aí ele saiu em 2002. Aí saiu, tinha sido expulso, né? Da rota e da corporação e virou taxista. E em 2010 ele veio a pegar um câncer que bateu justo na época que eu saí de saidinha e me evadi, tá ligado? Saí fora. E eu vi todos esses 6 meses que ele passou, puta que pariu, falar pra você, mano. Em 6 meses o câncer acabou com o cara. Acabou. E bem no finalzinho, quando eu ia lá, antes de ele ser internado, quando eu ia na casa dele, a gente conversava. Ele procurava saber, pô, como que é o comando, pai e tal. Procurar saber algumas coisas, tá ligado? E ele me falava da vida dele. Por causa que a gente nunca teve muito contato, tá ligado, mano? Quando ele foi preso eu era bem pequeno, mas ele já também não tinha muito contato com a minha mãe. Ele morava em outra quebrada, ia me ver poucas vezes, eu não tinha muita ligação com ele.
E nisso, nos finais da vida dele ali, a gente conversava bastante sobre a vida. E ele chorando, ele tinha como fala, aceitado Jesus Cristo e pai e tal. Ele fala, tá vendo isso daqui, filho, que tá acontecendo comigo? Deus, ele tá me punindo, certo? Por tudo de mal que eu já fiz lá atrás. Eu já matei muitas pessoas que não deveriam ter morrido. Se eu pudesse voltar no tempo, nada daquilo eu teria feito. Muitas mortes e pai e tal eu não teria feito. E para Deus não, como que ele falava, Deus não deixou o inimigo me matar da mesma forma que eu fazia com as pessoas que eu já tinha tirado da vida, mas me colocou um câncer no meu organismo. Em 6 meses o câncer acabou com o cara. E eu conto isso num vídeo que eu tenho aqui, que eu tomei um susto. Tinha um monte de polícia da rota no velório dele, no enterro dele, e eu foragido, eu, minha ex, a mãe do meu filho, né, minha ex, e um monte de familiar meu. Eu, pô, não encosto, na hora que eu tomo aquele bairro, eu falei, pô, meu pai, mano, não posso fazer nada, eu vou encostar. E fiquei, mano. A história é bastante curiosa. Quem tiver curiosidade de saber essa parte da minha vida, é só procurar pelo vídeo. Salve, Prata. Você acha que tem mais psicopatas no crime ou na polícia? Jogador, sabe como a gente pode tirar essa sua análise? Você olha para dentro do sistema penitenciário e vê quantas pessoas tirou sua vida no Brasil inteiro. Quantos presos retiraram sua vida dentro do cárcere ou até mesmo na rua. Aí depois você vai e busca quantos PMs do Brasil em geral retiraram sua vida em 2024. Você vai ver que é um número alarmante, certo, de PMs que tiram sua própria vida. Eles matam demais, certo, mano? Eles têm algum certo tipo de psicopatia para fazer tudo aquilo que eles fazem, mas tem uma certa cobrança no mental. E isso acaba afetando muita parte da polícia militar, tanto de São Paulo quanto do Brasil em geral, que acaba fazendo eles mesmos tirarem a própria vida.